A vida muitas vezes parece se mover rapidamente, um turbilhão de responsabilidades, desejos e expectativas, onde cada passo parece ser uma corrida para o futuro. Vivemos em uma sociedade que nos diz para agir agora, para fazer acontecer, como se o tempo fosse algo a ser conquistado e não vivido. Mas, e se a resposta para realizar os nossos sonhos não fosse correr atrás deles com força, mas simplesmente relaxar e confiar no fluxo da vida? É natural querer controlar o futuro, buscar respostas rápidas e, principalmente, evitar a sensação de incerteza. No entanto, existe uma verdade profunda que, por mais simples que pareça, é muitas vezes ignorada. Às vezes, o maior obstáculo para manifestarmos o que desejamos é justamente a nossa tentativa de controlar tudo. Quando estamos presos a essa urgência de resultados imediatos, a energia que emana de nós fica dispersa, desarmônica. A ansiedade, muitas vezes invisível, invade nossos pensamentos e, com ela, a sensação de que o futuro está fora de nosso alcance. Imagine por um momento o que aconteceria se, ao invés de correr, você se permitisse simplesmente ser. O que aconteceria se você pudesse, por um instante, soltar as rédeas e se entregar à confiança de que tudo está se desdobrando exatamente como deveria? E ao fazer isso, você permitisse que o universo guiá-lo com mais clareza, com mais calma, como se ele já tivesse a resposta que você tanto busca, sem pressa, sem pressões. O que significa realmente relaxar e confiar no processo do universo? Muitos podem pensar que isso é passivo, que é algo que exige menos ação. Mas a verdadeira entrega não se trata de inatividade. É, na realidade, um estado profundo de confiança em que as forças do universo estão trabalhando ao seu favor, mesmo quando você não vê os resultados imediatos. Não se trata de parar, mas de permitir que o movimento da vida se desenrole naturalmente, sem as amarras do medo e da insegurança que frequentemente tentam nos controlar. Este é o ponto de partida. Começar a confiar no fluxo da vida. A ansiedade silenciosa que nos move não é o sinal de que precisamos fazer mais, mas de que talvez precisemos fazer menos. Talvez, ao soltar um pouco o controle, possamos abrir espaço para que a verdadeira transformação aconteça. O que se passa então é uma mudança no campo energético, uma alteração sutil na frequência vibracional, onde, ao relaxar, alinhamos nossa mente e nosso corpo com as energias mais profundas do universo. Ao confiar, você começa a entender que, por mais que os desafios pareçam difíceis, o que é seu, o que é realmente seu, sempre encontrará o seu caminho até você. A verdadeira questão não é o que fazer para alcançar seus sonhos, mas quem você precisa ser para que esses sonhos possam se materializar. O que você precisa liberar, o que você precisa deixar ir e, acima de tudo, o que você precisa permitir que se manifeste através de você. Hoje, vamos explorar juntos essa jornada de confiar no fluxo natural da vida e nos aprofundar na prática de relaxar, para permitir que o universo o guie. A dor da ansiedade silenciosa. Viver com ansiedade é uma experiência silenciosa, muitas vezes escondida nas camadas mais profundas da mente. Não é um medo óbvio, nem uma sensação de pavor intenso. É uma inquietação constante, uma sensação de que algo está sempre fora de lugar. A ansiedade se disfarça em uma necessidade urgente de controlar o futuro, de se antecipar ao que ainda está por vir. É como se estivéssemos sempre tentando correr à frente de algo que não conseguimos ver, que não conseguimos tocar, mas que sentimos profundamente em nosso ser. Essa constante necessidade de controle nasce do medo, o medo de não ser capaz, o medo de falhar, o medo de que, ao soltar as rédeas, o universo não nos conduza da forma que esperamos.
A dor da ansiedade vem do peso que carregamos, da sensação de que devemos fazer acontecer, como se o tempo estivesse se esvaindo e não tivéssemos o controle sobre ele. Vivemos com essa pressão interna, acreditando que, ao controlar todos os detalhes, ao ter tudo planejado, podemos garantir que nossos sonhos se realizem. Mas o que acontece quando ficamos presos nesse ciclo? Quando a mente se inunda com a necessidade de prever cada movimento e controlar cada passo? A verdade é que o controle excessivo cria um bloqueio. A energia da ansiedade se espalha. Ela não encontra um caminho claro, um espaço fluido para seguir. Nos desconectamos da nossa própria essência, da nossa verdadeira energia, e nos tornamos escravos do medo do desconhecido. Esse medo nos impede de estar presentes, de confiar no fluxo natural da vida. Quando tentamos controlar tudo, na verdade, estamos nos afastando do que mais precisamos: a confiança e a aceitação da incerteza. Muitos buscam a realização dos seus sonhos com uma mente ansiosa, cheia de inseguranças. Eles se dedicam incansavelmente a trabalhar para um futuro idealizado, mas ao mesmo tempo se bloqueiam para as oportunidades que o presente oferece. Esse desejo de controlar tudo impede que as portas se abram. O fluxo da vida é interrompido, pois o universo responde à energia que emitimos. E, se nossa energia está centrada no medo, não podemos esperar que ela traga o que desejamos. O paradoxo é que, muitas vezes, aquilo que mais queremos não é alcançado pelo esforço constante, mas pela capacidade de soltar. Quando conseguimos relaxar, aceitamos a incerteza. Entendemos que o futuro não precisa ser moldado agora. Ele já está sendo criado neste momento, no espaço entre o que desejamos e a confiança em que estamos sendo guiados. A verdadeira realização dos nossos sonhos não vem da pressão, mas do abandono da necessidade de controle. É na quietude do presente, na aceitação do agora, que o universo se torna mais claro e acessível. A dor da ansiedade é real, sim, mas também é uma oportunidade de refletir sobre o que realmente estamos tentando controlar. Talvez seja a hora de questionar se o controle que buscamos é o que realmente precisamos ou se a verdadeira chave para a transformação está em aprender a soltar. A busca por controle versus o fluxo natural. A busca incessante por controle é uma característica que muitas vezes passa despercebida, mas que tem um impacto profundo em nossa vida. Controlar é, na maioria das vezes, uma tentativa de garantir que as coisas sigam um caminho previsível, que o futuro seja moldado conforme nossa vontade. No entanto, há um grande erro em acreditar que, ao controlar cada aspecto da vida, podemos criar uma realidade mais segura. A vida, na sua essência mais profunda, é imprevisível. Ela não segue um roteiro fixo. Ela flui, se ajusta, se transforma a cada momento. O controle excessivo nasce do medo. Medo de não ser capaz, medo de falhar, medo de não ser digno do que se deseja. Esse medo se manifesta como uma necessidade de manter tudo sobre nosso domínio, de que, ao tomarmos as rédeas com firmeza, conseguiremos garantir o sucesso. A verdade, no entanto, é que quanto mais tentamos controlar, mais nos afastamos do fluxo natural da vida. A energia se torna rígida, tensa. E quando a energia se torna rígida, não há espaço para que as oportunidades fluam para nós. Quando nos apegamos demais ao controle, acabamos esquecendo algo fundamental. A vida é sobre fluxo. Ela é sobre movimento constante, sobre adaptação, sobre confiança no que está por vir. Assim como um rio não pode ser forçado a seguir um caminho reto e rígido, a nossa jornada não pode ser guiada por uma necessidade constante de controle. A verdadeira manifestação acontece quando nos permitimos fluir com a vida, quando aceitamos a incerteza e a vulnerabilidade de não saber exatamente o que acontecerá a seguir.
O que a mente não consegue compreender, e o coração sabe muito bem, é que a manifestação verdadeira não vem do esforço forçado, mas do alinhamento com o fluxo natural do universo. A vida se desenrola de acordo com uma sabedoria muito maior do que a que conseguimos controlar. E ao nos entregarmos ao fluxo, ao invés de resistir a ele, criamos um campo de possibilidade infinitamente mais vasto. É como se estivéssemos no centro de um grande rio, onde a correnteza, sem esforço, nos leva suavemente até o nosso destino, mais rapidamente do que poderíamos imaginar, porque nos entregamos a esse movimento. E o que isso significa para a nossa manifestação? Significa que, ao relaxar, ao confiar, ao abrir mão do controle, nos alinhamos com a energia do universo. Quando nossas intenções são fortes, mas a nossa energia está conectada ao fluxo da vida, as possibilidades se expandem. Tudo o que precisamos fazer é soltar as amarras do controle e permitir que a corrente nos conduza para onde somos destinados a estar. No final, o controle não é a chave para manifestar nossos sonhos. É o fluxo natural da vida que nos leva exatamente onde precisamos estar. Joe Dispenza e a neurociência da mudança. Joe Dispenza nos ensina que a realidade em que vivemos é moldada pela forma como nossas mentes estão programadas. Ele fala de um princípio simples, mas profundo. Nossa mente não apenas reage ao que acontece ao nosso redor, mas cria as experiências que vivemos. Nossa biologia, nossa realidade, nossa percepção do mundo são diretamente influenciadas pelo modo como pensamos e sentimos. No entanto, o que ele revela é algo ainda mais poderoso. Podemos reprogramar nossa realidade, reprogramando nossas mentes. Quando falamos de mudança, muitas vezes imaginamos que a transformação precisa ser um esforço constante, um movimento intenso e ativo. Mas o que Dispenza nos convida a entender é que a verdadeira mudança ocorre não através da luta, mas através da transformação interna. Ele ensina que, ao mudar os nossos pensamentos, e mais profundamente, ao mudar nossa energia, a frequência com a qual nos conectamos com o universo, mudamos também nossa biologia. E ao mudar nossa biologia, mudamos a nossa realidade. O que isso significa para você? Significa que, ao relaxar, ao permitir que o corpo e a mente se aquietem, você cria um espaço de receptividade. Em vez de lutar para fazer as coisas acontecerem, você começa a permitir que o universo se mova em harmonia com sua própria energia. Dispenza sugere que, ao entrarmos em um estado de relaxamento profundo, como quando meditamos, nosso cérebro entra em um estado de maior receptividade. Nesse estado, a mente não está mais sob o controle do medo, da ansiedade ou da dúvida. Em vez disso, ela se abre para as infinitas possibilidades do campo quântico. Esse estado de relaxamento não é passividade. Pelo contrário, é a ativação de uma capacidade extraordinária que todos nós possuímos, a capacidade de co-criar nossa realidade. Quando relaxamos, permitimos que a mente se conecte com um nível mais profundo de consciência, onde todas as possibilidades já existem. O campo quântico, como Dispenza explica, não é apenas uma teoria científica. Ele é uma verdade prática que podemos acessar quando nossa mente está alinhada com o presente e aberta à mudança. Na prática, isso significa que o processo de manifestação não é sobre fazer acontecer com pressa ou esforço excessivo, mas sim sobre permitir que aconteça quando a mente está em um estado de receptividade. É como afinar um instrumento musical. Quando a frequência está correta, a harmonia se estabelece naturalmente. Quando relaxamos, nossa energia se alinha e as oportunidades começam a se manifestar. Não porque estamos forçando o futuro, mas porque estamos sintonizando nossa frequência com aquilo que já está disponível para nós. Ao relaxar, ao aceitar a incerteza
E ao permitir que o universo nos guie, a mudança começa a se desenrolar com facilidade. O cérebro, então, se torna o nosso maior aliado, não mais preso a padrões limitantes, mas aberto ao infinito de possibilidades. Analogia de Joe Dispenza. Joe Dispenza, em seus ensinamentos, usa uma analogia poderosa para explicar como a mente humana se comporta. Ele compara a mente humana a um campo eletromagnético. Quando estamos imersos na ansiedade, tentando controlar tudo ao nosso redor, a energia que geramos fica desarmônica. Assim como um ímã atrai metal devido à sua energia, nós também atraímos o que está em sintonia com a frequência que emitimos. Quando nossa energia está distorcida, como ocorre quando estamos ansiosos ou tentando controlar tudo, nos desconectamos da nossa própria essência. Nos tornamos distantes das oportunidades que a vida tem a oferecer, porque nossa energia está em descompasso com o que realmente desejamos. Por outro lado, quando conseguimos relaxar, permitir que o medo se dissolva e nos entregamos ao fluxo da vida, nossa energia se alinha com o universo. Imagine como seria o campo eletromagnético de uma pessoa em paz. Sua energia se torna harmônica, fluida, permitindo que as oportunidades se alinhem e se manifestem de forma natural. Nesse estado, não há luta contra a correnteza. Pelo contrário, existe uma entrega, uma confiança de que, assim como o ímã atrai o metal, o universo vai nos conduzir para o que desejamos, desde que nossa energia esteja em sintonia com isso. Esse alinhamento energético não é algo místico ou difícil de entender. É uma questão científica. Quando nossa energia está equilibrada, nosso campo vibracional se conecta com as frequências mais altas do universo e o que desejamos começa a se manifestar. A verdade é que a realidade não se molda pela força ou pela pressa, mas pela harmonia que criamos dentro de nós. Assim, ao nos alinharmos com o fluxo natural, o universo começa a trabalhar ao nosso favor e as portas se abrem de maneira surpreendente. Essa analogia nos ensina que a verdadeira manifestação não vem de um esforço de controlar ou forçar os resultados. Ela vem de um estado de alinhamento, onde relaxamos e confiamos que o universo já está nos guiando para aquilo que desejamos. Ao relaxar e liberar a necessidade de controlar, nós, como um campo eletromagnético, nos tornamos um ponto de atração para tudo o que está em sintonia com nossa verdadeira energia. O erro invisível de tentar controlar a manifestação. Muitas vezes, na busca incessante pela realização dos nossos sonhos, cometemos um erro que não percebemos. A urgência de resultados rápidos nos leva a forçar a manifestação, a buscar uma solução imediata para tudo. Mas esse desejo de controle, essa pressão constante por resultados, cria uma armadilha invisível. Ao focarmos demais no controle, a nossa energia se desvia e, em vez de avançarmos, nos sentimos estagnados, presos em um ciclo de ansiedade e frustração. A necessidade de resultados rápidos está enraizada no medo da escassez, o medo de que o que desejamos não se concretize, o medo de que não temos o tempo suficiente, o medo de que a vida está passando e não conseguimos acompanhar. Essa ansiedade cria uma frequência de escassez que, por sua vez, atrai mais escassez. O que estamos realmente criando com essa urgência não é abundância, mas uma vibração que nos mantém afastados do que queremos. O controle, na verdade, nos impede de acessar o campo quântico de infinitas possibilidades, onde tudo o que desejamos já está disponível. Ao tentarmos forçar algo a acontecer, criamos resistência. O cérebro, como nos ensina Joe Dispenza, opera de maneira automática. Quando estamos imersos em pensamentos de ansiedade e controle, nossos hábitos e padrões mentais nos desconectam das energias mais altas.
Nossa mente começa a se concentrar apenas nas dificuldades e nas limitações, e a manifestação verdadeira se torna cada vez mais distante. O esforço excessivo nos coloca em um estado de resistência, impedindo o fluxo natural da vida. É fácil cair nessa armadilha. Queremos tanto que as coisas aconteçam, queremos tanto que os nossos sonhos se realizem, que nos esquecemos de que a verdadeira manifestação não vem do esforço excessivo, mas da confiança no processo. A mudança não ocorre quando lutamos contra a vida, mas quando nos entregamos ao seu fluxo, deixando ir a necessidade de controlar. A ciência por trás do relaxamento e a reprogramação das crenças. Quando falamos sobre relaxar, muitas vezes a mente pode associar isso à inatividade, ao descanso. No entanto, o relaxamento profundo não é apenas sobre descanso físico, é uma mudança no estado mental e vibracional. Ao relaxar, entramos em um estado de receptividade, onde podemos acessar as energias mais profundas do nosso ser e do universo. Joe Dispenza explica que, ao nos permitirmos relaxar, começamos a reprogramar nossa mente e, consequentemente, nosso corpo. Quando estamos tensos e ansiosos, nossos padrões de pensamento e crenças limitantes reforçam uma biologia de resistência, criando um ciclo de estresse e bloqueio. No entanto, quando relaxamos, mudamos a frequência do nosso corpo e da nossa mente, permitindo que novos padrões sejam estabelecidos. O relaxamento cria um espaço para que novas crenças se formem, para que a mente se reconfigure e se alinhe com as intenções que temos. Ao relaxar profundamente, a energia do nosso corpo se ajusta, criando uma vibração que está mais em sintonia com os nossos desejos mais profundos. E essa mudança não é apenas mental, ela se reflete na biologia do nosso corpo. O cérebro e o corpo começam a trabalhar juntos para criar uma realidade mais alinhada com os nossos sonhos. O verdadeiro relaxamento é a chave para desbloquear o nosso potencial. Não se trata de uma pausa temporária ou de um descanso superficial, mas de uma transformação interna que acontece quando conseguimos entregar nossa mente e corpo ao fluxo natural da vida. Quando fazemos isso, a nossa realidade começa a se moldar de acordo com a nova frequência que emitimos. Como a dopamina pode bloquear sua manifestação. Vivemos em uma sociedade que valoriza a gratificação imediata. A busca constante por recompensas rápidas e resultados instantâneos é uma característica da nossa era, e isso ativa o sistema de dopamina de maneira excessiva. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e recompensa, mas quando buscamos constantemente a validação imediata, acabamos entrando em um ciclo de satisfação temporária que nos impede de focar nos nossos objetivos a longo prazo. Esse ciclo de busca por recompensas rápidas nos mantém presos a uma frequência de ansiedade e insatisfação. Quando estamos à procura de validação externa, nossa energia se dispersa, enfraquecendo nossa capacidade de manifestar nossos desejos. O que nos impede de acessar o campo quântico das possibilidades é justamente a dispersão da nossa energia, que se fragmenta em busca de gratificação imediata. O que realmente precisamos é de foco. Precisamos direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa, sem a pressão de recompensas instantâneas. Quando conseguimos desacelerar e nos concentrar no processo, em vez de nos perdermos em resultados imediatos, nossa energia se fortalece e se alinha com aquilo que realmente desejamos manifestar. Porque a maioria falha ao tentar manifestar seus sonhos. A maior razão pela qual muitos falham ao tentar manifestar seus sonhos está na desconexão entre o que desejam e o que realmente são. Muitas vezes, embora nossos desejos conscientes sejam claros, queremos sucesso, queremos abundância, queremos felicidade,
nossas crenças subconscientes estão em desacordo com esses desejos. Esse descompasso gera uma dissonância energética que impede a manifestação. O campo quântico, como Dispenza explica, só se torna acessível quando conseguimos alinhar nossas crenças com nossas intenções. Se a nossa energia está dividida entre o que desejamos e o que sentimos que somos capazes de alcançar, a manifestação se torna impossível. A insegurança, o medo do fracasso, as crenças limitantes de que não merecemos o sucesso ou a felicidade criam uma resistência que impede a realização dos nossos sonhos. Ao reconhecermos essa dissonância, podemos começar a trabalhar para alinhar nossos pensamentos, emoções e crenças com o que realmente desejamos. O processo de manifestação não é apenas sobre visualizar nossos sonhos, mas também sobre limpar as barreiras internas que nos impedem de acessar as possibilidades do universo. O fator silencioso que sabota sua frequência vibracional. Muitos acreditam que relaxar é sinônimo de passividade, de não fazer nada. Mas, na verdade, o verdadeiro relaxamento é uma prática ativa de confiança. Quando relaxamos de maneira profunda e consciente, não estamos nos entregando à inatividade, mas estamos permitindo que o universo se mova em nossa direção. A verdadeira essência do relaxamento está em soltar a necessidade de controle, em permitir que a vida se desenrole sem resistência. Joe Dispenza nos lembra que o cérebro não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Quando relaxamos e nos alinhamos com nossos desejos mais profundos, começamos a sentir a realidade que queremos manifestar. Esse alinhamento não é uma passividade, mas uma abertura para que o universo se manifeste de forma natural e harmônica. O relaxamento, portanto, não é apenas sobre descanso físico, mas sobre criar uma conexão profunda com o fluxo da vida. Ao liberar as tensões, ao deixar de lutar contra a correnteza, nos tornamos mais receptivos às possibilidades que o universo tem para nos oferecer. O verdadeiro processo de manifestação é como a água de um rio que flui sem resistência, natural, fluido e sem esforço. O que realmente significa confiar e relaxar para manifestar nossos sonhos. A verdadeira manifestação não ocorre através da luta, mas através da entrega consciente ao momento presente. Joe Dispenza ensina que nossa mente e nosso corpo devem estar alinhados com o que desejamos, e a entrega ao fluxo do universo é a chave essencial para isso. Quando relaxamos e confiamos, mudamos a bioquímica do corpo, criando um campo energético mais receptivo e harmonioso. O relaxamento não é ausência de ação, mas uma aceitação profunda de que tudo já está acontecendo em sincronia. Quando entregamos o controle, é como soltar uma corda que estava sendo esticada ao máximo. Ao fazer isso, o universo naturalmente toma o seu curso, conduzindo-nos para aquilo que é nosso por direito. Ao relaxar e mudar nossas crenças, entramos em sintonia com o campo quântico onde todas as possibilidades existem. Quando nossos pensamentos e emoções estão alinhados, nossa energia é amplificada, permitindo que as oportunidades se materializem. O verdadeiro processo de manifestação é como uma flor que se abre lentamente, sem pressa, mas com um propósito claro: confiar que o tempo de cada coisa chega na hora certa.